E aí a gente vai para o próximo ponto importante, que é a preparação para a entrevista. Então, eu não considero que o meu inglês era espetacular e super fluente quando eu fui aplicar para essa vaga. Era um inglês bom para conversação, mas o inglês para trabalho, eu acredito que você precisa ser um pouquinho mais fluente. Assim, depois da minha experiência toda trabalhando no Canadá, eu diria que eu precisaria sim ser um pouquinho mais fluente para poder aplicar para vagas de emprego no Canadá, principalmente nesse caso que ia estar lidando com atendimento ao cliente também, né? Que é suporte técnico, você vai estar ali conversando com as pessoas. Apesar de ser uma vaga que solicita alguém que fale português, eu também teria que atender os clientes ou as pessoas que solicitassem o suporte em inglês. Então eu precisaria ter as duas línguas fluentes, tanto português quanto inglês. Mas aí surge aquela coisa, você vai para uma entrevista e obviamente a pessoa vai analisar também o seu inglês, a sua capacidade de comunicação. Tanto é que se vocês forem olhar, a maioria das vagas tem lá Communication Skills, ou seja, você precisa falar super bem inglês. Não era o meu caso. Mas se não era o meu caso, eu tinha que criar uma estratégia, para vencer essa barreira. E qual foi a estratégia que eu criei? Busquei, fiz pesquisas no Google com amigos, com canadenses, com pessoas que eu conheci, com os meus supervisores e gerentes dos trabalhos voluntários. Fiz pesquisa com todas essas pessoas perguntando o que geralmente acontece numa entrevista de trabalho. Quais são as questões que são colocadas? Como são feitas as perguntas? O que as pessoas esperam de quem está ali sendo entrevistado? Então eu fiz uma lista imensa com várias perguntas, muitas perguntas possíveis em uma entrevista. E aí depois que eu fiz todo esse apanhado de perguntas, eu sentei e fui respondendo uma por uma. Depois que eu fiz isso, eu mandei para alguns amigos canadenses para que eles dessem uma analisada em todas as minhas respostas e dessem um feedback, E aí esses meus amigos, eles retornavam meu arquivo com as correções gramaticais ou então com sugestões de melhores respostas. Eu tentei manter todas as minhas respostas bem simples e diretas. O importante é ser simples e honesto, ter respostas honestas, não precisa ficar inventando muito, porque uma questão ela pode ir se desdobrando. E se você começar a inventar muita coisa, uma hora você vai se embananar todo e não vai saber o que falar dali para frente. Então é melhor que você seja bem direto e bem honesto com as respostas. Depois que eu fiz toda essa lista e fiz as minhas respostas e mandei para algumas pessoas, solicitei que algumas pessoas fizessem as correções, eu comecei a praticar. Como é que eu praticava? Basicamente eu praticava as respostas. Eu lia as perguntas e eu respondia aquelas perguntas todas. E eu fazia isso várias vezes. A partir do momento que comecei a me sentir confiante com as minhas respostas, eu pedi para alguns dos meus amigos, canadenses, para que eles me ajudassem nesse sentido, que eles fizessem a vez do entrevistador e eu, a entrevistada. Então eu colocava eles, para fazer as perguntas e eu dava aquelas respostas. O que é importante nesse momento de ter alguém que faz esse jogo com você de perguntas e respostas? É que aquela pessoa, ela vai também te dar um feedback em relação à sua pronúncia. E, além disso, você tá meio que simulando a situação real. E eu até pedia para eles também assim, se vocês tiverem algumas dúvidas e quiserem desdobrar as perguntas em outras perguntas, fiquem à vontade. Então eu tentei ao máximo trazer um cenário real, para aquela simulação. Então algumas vezes eles sugeriam coisas diferentes, respostas diferentes, algumas respostas mais sofisticadas, mais elaboradas. Em alguns casos eu incorporava essas sugestões, em outros não. Porque como eu falei para vocês, o ideal é manter simples e direto e honesto. Nada de botar muito flu-flu para enfeitar, para inventar, porque não funciona. Você vai se embananar e vai ficar feio. Então, depois que eu fiz toda essa simulação de entrevista, eu comecei a ter um pouco mais de confiança. E aí foi o momento que me chamaram para entrevista
né, para esse emprego, para ser suporte técnico. E aí quando eu cheguei lá, não vou mentir, eu fiquei um pouco nervosa. Eu queria muito aquela oportunidade, né, e eu já estava há algum tempo procurando por emprego. Querendo ou não, você vai ficar nervoso, não tem para onde correr. Só que esse nervosismo, ele vai passando à medida que a entrevista vai evoluindo. E principalmente quando o entrevistador começou a fazer perguntas com as quais eu já estava super familiarizada, porque eu já tinha treinado bastante. Então essa que é a importância do treinamento. Então o entrevistador me achou super fluente, achou que eu me saí super bem, porque eu já tinha treinado bastante todas aquelas questões. Assim, a parte feliz da história é que ele praticamente perguntou tudo que eu já tinha praticado antes, então foi fácil. É claro que teve uma outra coisa que saiu um pouco do roteiro do que eu já tinha praticado, mas assim, de tanto praticar, você acaba ficando mais desenvolta e aí você consegue improvisar melhor. Então, durante a entrevista, a pessoa não me deu nenhum feedback específico, a pessoa foi simplesmente educada, fez as perguntas, foi super educado, agradeceu pelo meu tempo, pela minha disponibilidade e informou que dentro de no máximo 3 dias estaria entrando em contato para dar algum feedback em relação à entrevista. E aí foi super rápido, 2 dias depois eu recebi um e-mail e recebi uma ligação, né? O e-mail explicando como é que seria todo o procedimento e uma ligação informando que eu tinha sido selecionada. Então eu quero dar algumas dicas para vocês em relação à documentação. Então, coisas que vocês têm que ter em relação à aplicação para emprego vocês precisam ter o SIN number. Então é uma coisa que vocês já têm que ter em mão quando vocês estiverem aplicando para o trabalho. E outra coisa que é importante ter, geralmente as empresas fazem isso, mas eu já tinha feito eu mesma e já apresentei a documentação, que é o background check. A maioria das empresas fazem, mas se você tiver, já agiliza seu processo, né? Então, como eu sempre quis facilitar, eu mesmo tirei meu background check. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha meu SIN number e já tinha meu background check pronto. Então, eles não precisaram fazer isso, que agilizou muito mais o meu processo de contratação. E aí, fazendo uma recapitulação do que eu falei para vocês sobre as coisas importantes em relação à procura de emprego, se prepare para a entrevista, crie situações, faça simulações, peça para um amigo seu ajudar em relação a isso. Isso é muito importante porque quando você chegar lá, você vai estar mais preparado para a situação e mais desenvolto. Então, eu acredito que isso vai ajudar bastante. E a outra coisa que eu vou fazer, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com alguns sites de busca de trabalho, né? de sites que as empresas postam oportunidades de trabalho. E aí foi assim que eu consegui meu primeiro emprego no Canadá. E aí depois de 1 ano trabalhando na empresa, eu apliquei para ser assistente de recrutamento. E aí eu fui assistente de recrutamento naquela empresa por mais 1 ano. E esses 2 empregos estão dentro do NOC, que me permitiu aplicar para o meu visto de residência permanente. Então isso também fez parte da estratégia, porque aí depois disso eu tinha 2 anos, né, de experiência canadense e aí eu consegui aplicar para o visto de residência permanente. Então é isso, pessoal, essa é a informação que eu deixo para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, cliquem em curtir, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Caso vocês tenham interesse em algum outro assunto, em algum outro tópico, deixe sua sugestão nos comentários. Até a próxima, pessoal. Bye!